Boa noite a todos. Nós estamos em mais uma reunião de oração. Vamos estar em sentido de oração neste momento, enquanto ouvimos o hino 269, Pureza no Sangue de Cristo. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão neste momento participando desta reunião de oração. Uma alô especial a Isolina, o Samuel Rodrigues, Samuel Quirino, também a Lenir em Monte Carmelo, e Mirelle também, o senhor João da Silva e todos os demais irmãos que estão sintonizados, que estão participando aí da nossa reunião de oração. Enquanto nós vamos lendo a palavra de Deus no Salmo 87, os irmãos podem ir colocando seus pedidos de orações para que possamos estar orando. No final aí nós vamos estar orando por todos os pedidos que vocês tiverem colocados. O Salmo 87 fala a respeito da Jerusalém amada de Deus. É um salmo dos filhos de Corá, é um cântico, na verdade. Nós estaremos então lendo este salmo, Salmo 87, é um salmo de louvor e adoração, e estaremos fazendo então neste momento a leitura deste Salmo 87, que diz: Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó.
Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram, e com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Amém. Então este salmo aqui fala a respeito da fundação, sobre o templo, sobre Jerusalém, em cima do monte. Nós observamos na lição passada também um pouquinho a respeito do templo de Jerusalém, mas nesse momento nós vamos estar fazendo mais uma oração, pedir a Lohane que esteja orando ao Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo. Esteja perdoando nossos pecados, ó Pai, cuidando de nós, Senhor, recebendo as nossas orações. Esteja também, Senhor, com a palavra que vai ser dita, ó Pai, e com o pastor que está a falar, ó Pai. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus, meditação, antes de nós passarmos para nossas orações. Nós vamos estar fazendo uma pequena meditação. Fique em 2 Crônicas, no capítulo 8, versículo 1 e versículo 2 de 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 1 e versículo. Nós vamos estar fazendo a leitura, os irmãos podem estar colocando seus pedidos de orações, que nós vamos estar anotando, vamos estar orando, colocando a presença de Deus, porque assim nós devemos fazer uns pelos outros, uns orando pelos outros. 2 Crônicas 8, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz: ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que irão e fez habitar nelas os filhos de Israel. Amém. Então aqui nós observamos que Salomão havia então terminado a casa do Senhor. Nós falamos na lição passada que se passou depois, não sabemos porquê, mais 15 anos sem utilizar o templo. E depois várias perseguições tiveram, destruição do templo, reforma do templo. 70 depois de Cristo nós tivemos a destruição do templo, onde não ficou pedra sobre pedra. Mas hoje nós vamos dar continuidade, falar um pouquinho a respeito da mesquita, que hoje é construída no lugar do templo que era o templo construído por Salomão. Mas antes nós vamos fazer uma oração, buscando a orientação do nosso Deus, para que Deus possa iluminar os nossos corações e dar entendimento da sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor tem demonstrado uma fidelidade muito grande para conosco que somos filhos. Senhor, por esta noite, obrigado por este momento que nós temos para estar conversando com o Senhor, estar ouvindo a Tua palavra através das Sagradas Escrituras e falando com o Senhor através de nossas orações. Obrigado, ó Deus, continue nos abençoando. Continue derramando as bênçãos sobre cada um de nós. Abençoe o nosso país, ó Deus, abençoe a nossa igreja, a liderança da nossa igreja. Abençoe que esse remédio, ó Pai, que vai ser testado a partir de amanhã, nessas 500 pessoas, ó Deus, que o Senhor nosso Deus possa estar colocando as mãos do Senhor, que possa dar certo, que possa trazer um bom resultado. E com a graça do Senhor nós podemos livrar dessa pandemia. Nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai,
e assim nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, amigos, é muito bom nós meditarmos na palavra de Deus. Mas para ter um melhor conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos conhecer um pouquinho da história que está contida nas Sagradas Escrituras e também a história a respeito do povo de Deus. Nós falamos na quinta-feira passada, no estudo passado, sobre o local onde foi construído o Templo de Salomão. Naquele morro, aquela montanha onde foi construído o templo, depois construída Jerusalém também, e que hoje é construído naquele local uma mesquita dos muçulmanos com o nome de Dono da Rocha, o Dono da Rocha. Mas de onde vieram os muçulmanos? Que povo é este? O islamismo, surgiu na Arábia. Os árabes são descendentes também de Sem, Abraão e teve Ismael. Ismael foi para o deserto, então criou o povo de Ismael, e esse povo de Ismael foi então para a Arábia Saudita. E esse povo habitou nesse lugar. E também no Oriente Médio, que na época viviam nesses locais, nessas localidades, em torno de 5 milhões de pessoas. Se formavam em grupos sedentários, como os nômades. Eles organizavam em clãs. Eram, em sua maioria, politeístas. Acreditavam em vários deuses. Mas existiam também algumas tribos judaicas e algumas de tradição cristã, que criam no Senhor Jesus Cristo e Deus como único Deus e Pai de todas as coisas. Nesse contexto, nesta situação que apareceu então o criador do islamismo, que é o profeta Maomé, chamado de Muhammad pelos muçulmanos. Ele era um órfão, foi órfão desde cedo, criado pelo seu tio, e às vezes por isso que ele fez questão de registrar no Alcorão da necessidade de cuidar dos órfãos. Ele depois, posteriormente, casou com uma prima que era bastante rica e passou a ser condutor de caravanas de camelos, compravam e vendiam, realizava o seu comércio em Jerusalém, no Egito. Então ele tinha uma grande jornada indo para o Egito, voltando do Egito para Jerusalém, e pode ser que em Jerusalém que ele aprendeu sobre o judaísmo e o cristianismo. Quando ele já ficou mais velho, mais adulto, ele passou a dedicar a retiros espirituais. Começou a ter visões, segundo seus seguidores, visões divinas, com mensagens que deveriam ser recitadas, divulgadas. E ele iniciou então as suas pregações em Meca, sua cidade natal. Tiveram pouco êxito ali nessa cidade. Começaram a gerar polêmicas com as suas pregações. Ele criticava uma das maiores fontes de renda de Meca, a peregrinação dos idólatras, que adoravam as várias divindades que existiam no local. Então ele começou a criticar e por causa dessa crítica, ele foi então expulso. Então ele foi expulso de Meca e Maomé passou a pregar a fé no único Deus, que é Alá. Ele conseguiu reunir suas mensagens num livro sagrado para os muçulmanos, que nós conhecemos como Alcorão ou mesmo citado como Corão. O Corão surgiu através de uma revelação. Segundo Maomé, ele recebia as anotações e anotavam à medida que iam tendo as revelações.
Ele recitava e um copista fazia questão de estar copiando o que ele estava recitando. Então foi no momento aí até que surgiu o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos. Você pode estar se perguntando, eles creem na Bíblia? Eles creem naquilo que concorde com... Na Bíblia eles acreditam nas partes que concordam com o Alcorão. Aquilo que não concorda com o Alcorão, eles preferem ficar com o Alcorão ao invés de ficar com as Sagradas Escrituras. E até criticam os seguidores do Livro Preto. Surgiu uma perseguição a Maomé em Meca. Então Maomé e os seus adeptos fugiram para criar a primeira comunidade islâmica em Medina, uma cidade próxima. Essa saída forçada que ele e os seus adeptos tiveram que fazer, essa saída ficou conhecida como a Hégira. E é interessante que a Hégira dá início ao calendário muçulmano. O nosso calendário, ele inicia em Jesus Cristo. O calendário muçulmano inicia em Maomé. Quando Maomé terminou o Alcorão e começou a pregar, e que ele foge então, surge então essa saída, dá o nome de Hégira, que dá início então ao calendário muçulmano. O profeta conseguiu mais seguidores, até criar uma força muito forte e conseguir derrotar os rivais que expulsaram ele de Meca. E ele dominou toda aquela região, usando a doutrina, a nova religião. Sua religião assimilava tradições judaicas, conceitos cristãos e ideias das tribos árabes. Como ele viajava em caravanas, ele conhecia várias religiões e ele unificou todas essas religiões naquela crença em Alá como o único Deus. Ele alcançou e unificou toda a Arábia sobre a sua liderança. Segundo o comentarista, abaixo de Jesus, Maomé é que teve mais seguidores. Após a sua morte, no ano 632 depois de Cristo, o seu sogro Abu Bakr passou a conduzir o islamismo, que no século seguinte se espalhou também pela Europa, Ásia e também pela África, levada não apenas por árabes, mas também por outros povos que haviam convertidos. No Alcorão está escrito que Ismael, e não Isaque, que foi levado por Abraão para ser sacrificado no monte. O Alcorão coloca como se fosse Ismael e não Isaque. E como eles são descendentes de Ismael, eles julgam ter o mesmo direito da terra que têm os descendentes de Abraão. Porque eles também são descendentes de Abraão por parte de Ismael. Por isso que surgem grandes contendas entre este povo. É bom lembrar que eles creem em profetas. Eles acreditam que houve um desvio da raça humana, onde houve uma grande desobediência a Deus. Isso está registrado no Alcorão, ligando o que aconteceu com Adão e Eva no Éden, mas que posteriormente Deus chamou profetas como Abraão, mas o povo continuou pecando, errando, andando contra a vontade de Deus. Posteriormente chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Eles creem também Moisés como profeta, mas o povo continuou andando contra a vontade de Deus. Foi quando então veio outro profeta, segundo eles, chamado Jesus Cristo.
Mas que Jesus Cristo não é Deus encarnado, segundo os muçulmanos? Porque, segundo eles, Deus é uno e não trino. E para nós, Deus se encarnou e habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas para eles, Deus é uno, Alá é uno, não trino. E é interessante que depois de Jesus Cristo veio o profeta chamado Maomé. E que depois de Maomé, segundo o escrito no Alcorão, que não vai vir mais nenhum profeta, aí será só o julgamento final. Que ele é um profeta como foi Jesus Cristo. Então nós temos que entender essa crença. Ele diz que Jesus não é Deus, pois Deus é uno e não trino, e que ele é um profeta, e o que ele profetizou, segundo ele, foi algo que foi profetizado a ele pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel apareceu e revelou ele, e ele recitou, e um copista escreveu, e o Alcorão, segundo ele, são revelações vindas direta do anjo Gabriel. E que ele é um profeta de Alá. E que hoje já chega a quase 1 milhão de adeptos em todo o mundo. Vocês querem saber mais um pouquinho a respeito deles? Na quinta-feira nós falaremos um pouco mais a respeito dos muçulmanos, a respeito da sequência dessa religião e algo mais que veio acontecer depois. Nós vamos então nesse momento passar para os nossos pedidos de oração. Os irmãos podem estar colocando seus pedidos, nós vamos estar orando. Se os irmãos tiverem algum pedido, o senhor João da Silva pede oração a favor da Priscila, filha da Vani, e Kleber, que está enferma. Então vamos estar orando por esse pedido. A Jane Claire também está pedindo oração. Okay. Então nós vamos estar colocando em nossas orações o Aldélio, que está nesse momento participando também da reunião de oração, o Samuel Rodrigues, a Maria Venceslau, o Carlão Premoldados, a Isolina, a Lenir, o Samuel Quirino, Samuel Rodrigues, o Emanuel, a Alves Borges, a Letícia, a Márcia, José Dornelas, o Vacir em Uberlândia, o Jacques Pérez. Colocar também em oração Lucimar, a Ana Barcelos, Sr. João da Silva, e os demais irmãos também que estão participando, a Mirelle também, vamos estar colocando em oração. Esses são os irmãos que estão participando neste momento, mas se entrou algum irmão nesse instante, nós estaremos também orando por vocês, colocando em oração. Se tiver algum pedido de oração, esteja colocando, que nós vamos estar orando. Mas enquanto nós vamos ter um tempinho para orar ao Senhor nosso Deus, vamos colocar o hino de número 3. Vamos orar.
Amém. Lembrando também que a Lucimar Nunes também está conosco, o Fernando, Deus abençoe toda a família. A Diná também está conosco, participando desse momento de reunião de oração. O Samuel Rodrigues pede que ore por sua família. O Luiz Fernando também está participando. Deus abençoe Luiz Fernando e toda a família. Vamos estar orando neste momento, então, encerrando este momento de oração. Nós tiramos esse momento para estar orando, falando com o Senhor nosso Deus. Então vamos estar orando, conversando com o Senhor nosso Deus, através de nossas orações. E vamos estar lembrando de uns orar pelos outros, para que Deus possa abençoar todos nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela nossa vida. Colocamos diante do Senhor todas as famílias, ó Pai, todos os pedidos que foram feitos neste momento diante do Senhor, que o Senhor nosso Deus possa estar respondendo, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, porque o Senhor sempre tem nos abençoado, respondido às nossas orações, todos os pedidos, ó Pai, que foram colocados neste momento, a família do Samuel, ó Deus, Senhor esteja abençoando, Senhor esteja sustentando a vida dele, ó Deus querido. Vamos estar colocando diante do Senhor também o doutor Vigílio, que está internado em Uberlândia, ó Deus, que o Senhor nosso Deus possa estar fortalecendo, dando recuperação para o teu servo, e pela Vanir também, o Kleber, que está enfermo, ó Deus, o Senhor João da Silva também, e toda a família que está neste momento participando dessa reunião de oração, e os demais irmãos também que aqui estão, a minha irmã Márcia, que está em Lagoa Formosa também participando da reunião de oração, ó Deus, oração também pela Priscila também, que é a filha da Vani, e também Kleber, conforme o Senhor João da Silva colocou, que estão enfermos. E que Deus continue abençoando, sustentando a vida de todos nós. Coloca a Lenir diante do Senhor, a Jane Claire Dutra diante do Senhor, o Alvacir, que está em Uberlândia, ó Deus, esteja abençoando o teu servo, o teu filho, José Maurício em Monte Carmelo. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, nos fortaleça, ó Deus, nos dê vitória, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco. Diante desta pandemia, esse momento tão difícil que nós estamos passando no nosso país, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor está nos sustentando e nos fortalecendo. E nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço vocês pela participação. Foi muito bom, estar aqui, sabendo que vocês também estão aí participando juntamente comigo dessa reunião de oração. E que próximo domingo nós teremos às 9 horas da manhã Escola Bíblica Dominical e às 19h30 o nosso culto em louvor e adoração, e terça-feira também às 19h30 nós teremos estudo bíblico. Estamos dando uma sequência de estudo bíblico, então na terça-feira às 19h30 será o nosso estudo bíblico. Lembrando que tanto na escola dominical quanto nos estudos bíblicos, se os irmãos tiverem alguma questão, alguma pergunta a ser feita, você pode escrever, fazer essa pergunta aí que eu vou estar respondendo às suas perguntas. Que Deus abençoe e fortaleça a vida de vocês.